Nascido por volta de 1880, tendo provavelmente seus 19 anos, Lenny Summers é um personagem importante apresentado em Red Dead Redemption 2. O ator Harold Atkins, que foi escalado para dar voz e captura de movimento a Lenny Summers. Seus pais eram ex-escravos. A vida de sua família já era difícil antes mesmo dele nascer. Sua mãe nasceu em uma plantação de algodão e foi imediatamente confiscada de sua própria mãe pelo feitor. Ou seja, por ser filha de escrava, a mãe de Lenny foi imediatamente afastada de sua mãe logo após o seu nascimento. O problema é que a avó de Lenny, mesmo após o término da Guerra Civil, além de ter sido afastada forçadamente de sua filha, continuava sendo assediada pelo seu feitor. Isso fez com que sua avó tomasse a decisão de pôr um fim nos assédios, executando seu feitor com uma faca e posteriormente fugindo, evitando por pouco um linchamento. Após isso, a mãe de Lenny nunca mais viu sua mãe novamente, mas acabou conhecendo e se casando com o Sr. Summers, que se tornaria pai de Lenny. O interessante é que, na época em que ele era escravo, seu pai tinha um bom vínculo com seu feitor. O problema mesmo era o irmão de seu feitor, que praticava maldades com os escravos, promovendo espancamentos sem motivos, apenas por prazer. E com as mulheres, em alguns casos, praticava até mesmo assédios. Teve um certo dia em que o pai de Lenny estava sendo agredido pelo irmão de seu feitor. Naquele exato momento, a esposa do feitor presenciou a agressão, ordenando que o irmão de seu marido parasse com aquilo. Ele não obedeceu às ordens e, inclusive, agrediu a esposa de seu irmão também. Eu tô passada, chocada. No dia seguinte, após ter ficado sabendo do ocorrido, o feitor executou seu irmão. Esse irmão agressor era tão odiado pelos escravos que todos aplaudiram a atitude do feitor. Após isso, ele deu ao pai de Lenny o relógio que era de seu irmão e disse: "O tempo alcançará todos nós." O pai de Lenny, tempos depois, deu esse relógio para ele, lhe contando essa história. Mas infelizmente, Lenny perdeu esse relógio enquanto estavam fugindo de Blackwater. No ano seguinte, o feitor do pai de Lenny libertou seus escravos e tirou sua própria vida na noite seguinte. Foi assim que o pai de Lenny conseguiu sua liberdade. O pai e a mãe de Lenny se conheceram no local onde sua mãe trabalhava como escrava. Seu pai já não era mais escravo e trabalhava dentro de casa. Sr. Summers, apesar de ser negro e sofrer preconceitos naquela época, era muito respeitado pelos seus feitos, sendo um homem honrado e inteligente, que sabia ler e escrever. O avô de Lenny, por parte de pai, também possuía as mesmas qualidades. Seu pai e seu avô eram como se fossem tutores dos demais negros, ou seja, muitas pessoas não gostavam deles justamente pelo fato deles passarem bastante conhecimento aos povos mais carentes. O engraçado é que não eram apenas os brancos que não gostavam de seu pai e avô, muitos negros também não gostavam. Acredito que seja pelo fato de sentirem inveja deles. Lenny admirava e amava muito seu pai, que o ensinou a ler e a escrever. No acampamento, podemos ver uma carta que o pai de Lenny enviou para ele, onde, mesmo sendo aquele pai rigoroso, tendo atitudes mais de tutor do que de pai, nessa carta ele se justifica e expressa todo o amor que tem pelo seu filho. Ele também ensinou Lenny a julgar as pessoas pelas suas atitudes e não pela sua aparência. O problema é que, infelizmente, Lenny não conseguiu segurar suas emoções. Após ver que seu pai foi espancado até a morte, tendo apenas 15 anos na época, sua revolta fez com que ele tentasse fazer justiça com as próprias mãos. Lenny roubou uma arma e atirou nesses homens, mas isso fez com que ele fosse obrigado a fugir, e foi nesse momento de sua vida, enquanto estava fugindo, que Lenny acabou conhecendo Dutch no final de 1898. Seu pai queria muito que seu filho Lenny se tornasse um advogado, mas ironicamente, como nós já sabemos, passou a trabalhar dentro da lei, mas sendo um fora da lei. Também podemos ver em eventos aleatórios no acampamento Hosea incentivando Lenny a se tornar advogado, assim como seu pai também desejava. How's that book reading coming along? Fine, I guess. Good. Keep it up. You do enough of it, maybe you can learn to rob like a gentleman, not a laborer. Well, how do you mean? Get a job in a bank or as a lawyer. Me? Why not? You're still real young. Well, I just never thought. Start thinking. All right, I will. Thank you.
Por mais que tenha sido difícil para Lenny, ele afirma que não se arrepende de nada do que fez, mas infelizmente lamenta o fato de ter que se afastar forçadamente de sua família. Lenny é o personagem favorito de Curzon Double, ator que deu voz e vida ao personagem Hosea Matthews. Lenny acabou desenvolvendo uma atração por Jenny Kirk, que infelizmente, assim como Dave Callender, no início da história, ambos perderam suas vidas praticamente no mesmo tempo. Em uma missão perdível de roubo à carruagem com Micah e Bill no capítulo 4, podemos observar no diálogo que Micah afirma que dormiu com Jenny na época em que estavam no acampamento próximo de Blackwater. Ele a descreve como uma coisinha suja e pondera que ela poderia estar carregando Micah Bell o quarto, ou seja, talvez até mesmo estivesse grávida de Micah. Que nojo. Confiram esse diálogo. Well, you're gonna make somebody a real lucky lady one of these days, Micah. You know I had Jenny. What? Yeah. Round the back of the Blackwater can. Dirty little thing, too, come to think of it. I wonder if Lenny knows. Don't tell him that. She could have been carrying Micah Bell the Fourth, for all I know. Shame. Well, anyway, that's enough reminiscing about love. Infelizmente, a única foto que temos de Jenny Kirk é um desenho feito por Arthur em seu diário. Caso você seja um jogador atento, percebeu que Bill costuma destratar de Lenny. Hey, come here, kid. What? Why? Oh, don't you disrespect me, boy. I didn't. Damn, Bill. You know, I don't like your attitude. Well, okay then. God, damn right it's okay. Get lost, Bill. Half shit. Confesso a vocês que no começo pensei que fosse por conta de preconceito racial, mas depois cheguei à conclusão que provavelmente Bill tenha uma certa inveja de Lenny por conta de suas qualidades. Outro personagem que acaba ficando sem argumentos com Lenny é o próprio Dutch. Como é que é? Ao começarem a conversar sobre o escritor Evelyn Miller, Lenny rapidamente mostra para Dutch o valor que ele tem e desconsidera tudo o que está sendo dito por este escritor, o considerando uma fraude. But answer me this. If Miller is a fraud, is he an honest fraud? The way I see it, he's the worst kind of fraud, Mr. Dutch. He's a rich dreamer playing at being one of us. How do you mean? He's on vacation with the lower classes. The outlaws, those unprotected by wealth. You are too hard on him. He writes with incredible beauty. Yes, he's very ornamental, as my uncle would say. And your uncle, what was he? He was a slave. Most educated man in his county, but a slave. Miller writes about men like him. Nah, Miller's a slave too. A slave to pretty words and empty phrases, but he don't understand. You are too harsh a critic. Look, you're a great man, Mr. Dutch. But you ain't great because of Evelyn Miller. Keep quiet, Morgan. He'll eat you alive. It ain't difficult. Dutch, na verdade, não ficou louco. Ele sempre foi aquele Dutch que vimos no final do capítulo 6. Pessoas com alto poder de manipulação são capazes de jogar sujo ao ponto de mexer com os sentimentos daqueles que o rodeiam. Lenny Summers, assim como muitos outros membros na gangue, seguiu fielmente a Dutch até o fim e pagaram o seu preço. O problema é que nem sempre nossos líderes seguem os princípios que nos dizem. E isso nos faz lembrar sobre um ensinamento importante do pai de Lenny, que ele infelizmente não obedeceu. Seu pai ensinou Lenny a julgar as pessoas pelas suas atitudes e não pela sua aparência. No capítulo 4, os princípios da gangue impostos por Dutch já haviam deixado de fazer sentido há muito tempo. Na aparência e discursos, ele fazia
uma coisa, mas em suas atitudes era completamente diferente. Esse era o momento de Lenny ter abandonado a gangue, lembrando e seguindo os conselhos e ensinamentos de seu pai e até mesmo de Hosea, que vivia lhe dizendo para seguir sua vida e deixar a vida de fora da lei para trás, mas como infelizmente não fez, acabou pagando o seu preço. Isso que acabei de falar agora é apenas uma teoria minha analisando todo o contexto de sua história, do princípio ao fim, mas eu quero saber de vocês, concordam com essa minha teoria ou tem alguma visão diferente? Deixem suas opiniões aqui nos comentários e bora debater. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se puder, deixe seu like e nos ajude a hypar esse vídeo. Meu forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, tamo junto, valeu!